Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje, avançando no sistema nervoso, nós vamos discutir só basicamente o sistema nervoso autônomo. Tá? Ele tem um papel crucial e essencial na sobrevivência do indivíduo e na manutenção do equilíbrio. Tá? Então, vamos discutir algumas das partes e das características gerais dele. Tá? Então, quando você fala em sistema nervoso autônomo, tá? O John Langley ele acreditava que o que a gente chama de sistema nervoso autônomo era como se fosse uma porção à parte do sistema nervoso que funcionava de maneira independente, tá? Então, eu tenho aqui o sistema nervoso e aqui eu tenho o sistema nervoso autônomo. Eu tenho o controle voluntário das coisas e tudo mais, consciente, e o autônomo ficava à parte, tá? De certa forma, funciona um pouquinho dessa maneira, tá? Só que a gente tem sempre que levar em consideração que as ações centrais, né, que é onde você tem o processamento, ele é integrado, tá? Então as informações elas são todas reguladas, acompanhadas e monitoradas. Bom, em geral, o sistema nervoso autônomo ele vai ser formado por neurônios que você vai ter eles na região da medula e do tronco encefálico, certo? Então lembra, na hora que a gente fala em sistema nervoso central, que é onde eu tenho o processamento, né? Ou seja, a interpretação da integração das informações, é o encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco, e mais a medula, certo? Então perceba aqui que em geral aqui os neurônios eles vão estar localizados na região do tronco e da medula, tá bom? Então, deixando à parte cérebro e cerebelo. Tá? Esses neurônios eles projetam através de gânglios do sistema nervoso periférico, lembra a classificação anatômica, né? E vão controlar a musculatura lisa, a musculatura cardíaca e as glândulas para secreção, seja endócrina, seja exócrina, certo? Ou seja, é muita coisa. Tá? Se você pensa em musculatura, lembra musculatura lisa? Toda musculatura lisa, quando a gente fala em movimento peristáltico, em controle de pressão arterial, em ação regulatória lá na filtração renal, né? Para aumentar a taxa de filtração, diminuir. Então eu faço vasodilatação, vasoconstrição, isso e aquilo, secreto determinados sucos digestivos, hormônios, reguladores, isso. Então é muita atividade e isso é papel do sistema nervoso autônomo. Bom, em geral, tá? Quando a gente fala em sistema nervoso periférico, né, como a gente viu, o sistema nervoso periférico ele representa as projeções do sistema nervoso central, não é? Sejam os nervos cranianos, sejam as projeções medulares. Tá? Bom, o sistema nervoso periférico ele vai ser formado pelo sistema somático, tá? E pelo sistema nervoso autônomo. O sistema somático é aquele que está relacionado às ações voluntárias, tá? Como a contração da musculatura esquelética. Tá? E o sistema nervoso autônomo é esse que está associado à regulação do funcionamento de outras musculaturas que não a esquelética e mais as secreções. Tá? Então essas projeções elas vão ser nervos e gânglios. Tá? Então lembra, nervos são feixes dos prolongamentos. Tá? Quando a gente discutiu a organização, por exemplo, da musculatura, eu falei para vocês das miofibrilas, dos feixes e das fibras, né? De toda essa organização e o envolvimento das bainhas de tecido conjuntivo para proteção e agrupamento, o endomísio, o perimísio e o epimísio. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, certo? Então você vai ter o endoneuro, o perineuro e o epineuro, certo? Então a organização vai fazer com que os prolongamentos, né, sejam prolongamentos
sensoriais, né, aqueles que captam o estímulo e conduzem para levar a informação ao sistema nervoso central para que seja interpretado, ou seja, os prolongamentos efetores, motores de execução que já estão levando à resposta. Tá? Então, esses nervos eles vão ser as projeções dos prolongamentos, tá? E os gânglios são as porções onde você tem os corpos celulares, tá? Antigamente, não muito distante, tá? Se acreditava que neurônio, né, corpo celular do neurônio, com o núcleo, as organelas, as coisas tudinho, só tinha dentro do sistema nervoso central, tá? E que fora do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico era só prolongamento, dendritos ou axônios. E isso não é verdadeiro. Nós temos os gânglios nervosos, que são porções de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Os nervos, como eu tenho falado algumas vezes, eles vão ser divididos em dois grupos: os nervos sensoriais e os nervos motores. Os nervos sensoriais são aqueles que disparam informações de captura de estímulo sensorial. Esses estímulos sensoriais eles podem ser internos ou externos. Como eu posso detectar o calor da bebida quando eu ingiro ela e vai passando pela faringe, pelo esôfago, por exemplo, ou eu posso sentir o calor pela superfície da pele no ambiente em que eu estiver. Então, as informações sensoriais elas são capturadas através e são conduzidas ao sistema nervoso central através dos nervos sensoriais. Esses nervos sensoriais, quando eles conduzem a informação à medula espinhal, eles conduzem sempre à porção dorsal. Tá? Por essa imagem a gente vê aqui, tá? Um corte lindo, tá? De medula dissecada, em que a porção ventral ou anterior e a porção dorsal ou posterior, certo? A porção dorsal ou posterior é a porção que recebe a informação sensorial. A porção ventral ou anterior é aquela que conduz a resposta motora. Ou seja, os nervos aqui são outros, são nervos eferentes. Aferente e eferente porque está levando em consideração o sistema nervoso central como o centro de referência. Bom, além dos nervos espinhais, como a gente viu na aula passada, existem os nervos cranianos, que são as projeções direto do encéfalo, principalmente do tronco, que no nosso caso, eles são regulados a partir dos 12 pares de nervos cranianos. Esses pares, eles são projeções bilaterais, que eles são tanto nervos sensoriais, quanto nervos efetores. Eles são tanto sensoriais como o bulbo olfativo, como o nervo óptico, mas eles também podem ser motores, né? Lembrando que motor aqui de executor, né? Não precisa ser só atividade motora. Aqueles como o nervo vago, e por aí vai indo. O hipoglosso, vamos embora. Além dos nervos cranianos, você vai ter os nervos espinhais, certo? Que são 31 pares, que vão ser projetados bilateralmente em relação à medula, sendo um par por vértebra não fundida. Lembra que as vértebras terminais elas são fundidas, então não tem projeção. Estão entendendo a estrutura, tá? Então, o que a gente tem aqui? Na hora em que a gente visualiza a imagem, essa porção aqui de cima, ela representa a porção posterior e aqui a porção anterior. Então aqui é dorsal e aqui é ventral, Os nervos, em geral, quando eles têm a projeção da medula, eles se agrupam, e formam um chamado nervo misto.
O nervo misto, como o próprio nome diz, ele representa um conjunto de nervos sensoriais e nervos motores, tá? Só que quanto mais próximo, tá, da medula, esse nervo ele se ramifica e se separa. O que é sensorial ramifica para a raiz posterior e o que é motor ramifica e fica na raiz anterior. Tá? Grosseiramente, o que é posterior sensorial sobe para entrar na medula e o que é motor desce para se afastar da medula, certo? Bom, então essas projeções periféricas, bebendo água, pessoas, elas vão ter algumas funções extremamente importantes, tá? Então aqui pela imagem a gente nota aqui, lembrando que é fácil de entender, mas a bolinha representa o corpo celular do neurônio e o prolongamento, tá? Então eu tenho aqui o sistema nervoso central e aqui eu tenho as projeções. Então, ó, o sistema somático, o sistema simpático e o parasimpático. Lembrando brevemente, o somático é aquele voluntário que está relacionado ao controle, por exemplo, de musculatura esquelética, né, a realização de um ato, um movimento. O sistema nervoso simpático é aquele que está relacionado ao sistema de luta-fuga, né, condições de estresse. E o sistema parasimpático é aquele que está relacionado a uma resposta de relaxamento, né, de desestressar. Bom, então as atividades centrais são: 1. Regula funções involuntárias através da musculatura lisa e cardíaca e também das glândulas endócrinas e exócrinas. Contribui na organização anatômica através de neurônio pré- e pós-ganglionários e os próprios gânglios, vou falar disso já já, e apresenta um sistema de hierarquização do sistema. Como? Vamos olhar aqui. Ó, o sistema somático ele é direto. Tá? Ele tem corpo celular do neurônio no sistema nervoso central e ele projeta diretamente para fora. Tá? O sistema nervoso somático ele libera acetilcolina em receptores nicotínicos de acetilcolina e induzem a realização da contração muscular, algo que a gente já viu tem um tempão. Né? E aí você faz o seu movimento. O sistema nervoso periférico, tá? Através das projeções simpáticas e parasimpáticas, elas podem ter uma sinapse de meio de caminho. Tá? Quando ocorre essa sinapse de meio de caminho, significa que eu tenho um gânglio no meio do processo, porque eu tenho corpo celular fora do sistema nervoso central. Então perceba aqui, o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Vou começar por baixo aqui. Ó. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele libera através do sistema nervoso central, conduz a informação, aqui é só informação motora, né? Efetora. Aí, libera acetilcolina em receptor nicotínico, que vai fazer sinapse com o neurônio fora do sistema nervoso central, e esse neurônio vai, ao ser estimulado, induzir a liberação de acetilcolina também em receptores muscarínicos, tá? Que no caso aqui vai estimular as glândulas salivares a aumentar a insalivação, por exemplo. Tá? Então, você está hipocalórico, então você está com uma oferta energética mais baixa, está chegando próximo do horário do almoço e tudo mais, e uma das sinalizações que o corpo faz é te induzir a buscar por alimento. Então qualquer odor de alimento te aumenta a taxa de insalivação, tá? Por disparo desse mecanismo. Tá? Então perceba, eu tenho um neurônio aqui, um neurônio extramedular e a resposta, certo? Tá? Aqui no caso é no sistema nervoso central, né? Então é mais óbvio. Então perceba aqui, esse neurônio que está aqui no meio do caminho, fora do sistema nervoso central, é o que a gente vai chamar de neurônio ganglionar, certo? Porque ele está num gânglio. Tá? Então, a sinapse que ele recebe a sinapse de um neurônio do sistema nervoso central. Então, esse neurônio que faz a primeira sinapse para ele, a gente vai chamar ele de neurônio pré-ganglionar.
certo? E a sinapse que o neurônio do gânglio faz para ativar a via efetora, o órgão que for, a musculatura, a glândula, o que for, ele vai ser o neurônio pós-ganglionar, certo? Ele é o que tem o gânglio, mas ele vai ser o pós-ganglionar. Então é simples. Pré-ganglionar do sistema nervoso, sinapse no gânglio. O gânglio é estimulado, ele vai fazer a sinapse pós-ganglionar. Ele vai ser o neurônio pós-ganglionar. Bom, no sistema nervoso autônomo simpático, aqui em cima, ó, tem outro exemplo. Então eu tenho liberação pelo neurônio pré-ganglionar de acetilcolina no receptor nicotínico, tá? Estimula o neurônio pós-ganglionar, tá? E ele vai liberar noradrenalina, que provavelmente vai induzir uma vasodilatação aqui, vai fazer com que a pressão arterial aumente nesse ponto, certo? Então, uma coisa que é importante é a gente entender que os neurônios do sistema parasimpático, eles liberam noradrenalina, mas eles não liberam só noradrenalina. Enquanto que os do parasimpático não liberam só acetilcolina. Isso que a gente aprende há muito tempo, principalmente na educação básica, é muito restritivo. O simpático é só noradrenalina, o parasimpático é só acetilcolina. Não é só isso, tá? Certo? É preferencialmente, mas não exclusivamente. Então, a funcionalidade geral do sistema nervoso autônomo simpático, do sistema nervoso autônomo parasimpático e da subdivisão deles da via entérica, que a gente vai falar um pouquinho mais, embora a gente tenha falado um pouco na digestão, vai depender do controle supramedular, ou seja, do controle central, e da modulação dos sinais aferentes sensoriais, ou seja, das informações que chegam no sistema nervoso central. Então tá lá. Classificação, acabei de falar, vamos repetir. Neurônio pré-ganglionar. É no sentido sistema nervoso central até o gânglio. Do sistema nervoso central até o gânglio. Neurônio pós-ganglionar é do gânglio até o alvo do órgão do tecido. Organização. Se você considerar a sua medula, a sua medula ela tem a divisão porção cervical, porção torácica, porção lombar e porção sacral. Cervical, torácica, lombar, sacral. Certo? As porções periféricas, ou seja, cervical e sacral, elas estão associadas a projeções do sistema nervoso autônomo parasimpático. Craniano, cervical, sacral. A porção simpática, ela está no meio da medula, na porção torácica e na porção lombar. Em geral, sistema nervoso autônomo simpático tem neurônios pré-ganglionares curtos, que são aqueles que fazem com que os gânglios sejam mais próximos à medula, e neurônios pós-ganglionares mais longos, mais distantes. Então, simpático, projeções toraco-lombar. E o sistema nervoso autônomo parasimpático é o contrário. Ele vai ter neurônios pré-ganglionares longos, ou seja, os gânglios estão mais distantes do sistema nervoso central, e pós-ganglionares mais curtos. E você tem que essas projeções pré-ganglionares saem da região cervical, cranial, sacral. Então, quando a gente pensa que o sistema nervoso autônomo ele tem que regular um monte de funções, um monte de órgãos, a gente pensa que tem que ter um número quase que infinito de neurônios e de seus prolongamentos para que haja em diferentes alvos.
tá? Bom, só que embora eu já tenha falado isso um pouco quando a gente viu a contração muscular esquelética, tá? Aqui isso vai ser presente também, só que numa quantidade multiplicada, tá? Então, as regiões onde vão ocorrer as sinapses, tá, dos neurônios pós-ganglionários, não importa se é curto ou se é longo, simpático ou parasimpático, eles vão apresentar múltiplas varicosidades, que são aqueles botões de alargamento aonde você vai ter a presença de um monte de vesículas com neurotransmissores. Então, na hora que o potencial de ação vai passando por ali, vai induzindo a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem, vai começar a ativar evento sináptico. Certo? Então vai liberando neurotransmissor em todo o circuito. Então, mesmo que você esteja ativando um circuito sináptico e a fenda seja muito grande, longa, você vai ter uma chuva de neurotransmissor sendo liberado para alcançar múltiplos alvos e induzir várias respostas. Isso é um mecanismo extremamente eficaz, que significa que você precisa de uma quantidade menor de neurônios, mas mesmo assim você libera uma quantidade maior de resposta. Tá? Então, como a gente já viu, desculpem, os neurotransmissores principais, mas não exclusivos, são a acetilcolina e a noradrenalina. Tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Que é aquele relacionado ao relaxamento, tá? Os neurônios pós-ganglionários, que são aqueles que estão diretamente associados aos alvos, tendem a liberar acetilcolina em receptores muscarínicos, que a gente viu que são aqueles receptores associados à proteína G na via metabotrópica, né? Já o sistema nervoso autônomo simpático, que é o do sistema luta-fuga, eles vão ter neurônios pós-ganglionários, aqueles que liberam neurotransmissores para alcançar os alvos, preferencialmente noradrenalina, em receptores que também vão ser muscarínicos, ou que também vão ser metabotrópicos, associados à proteína G, seja do tipo alfa, seja do tipo beta. Tá? Bom, então, o sistema nervoso autônomo, ele auxilia fortemente na manutenção do equilíbrio fisiológico global, tá? No mecanismo homeostásico, que a gente vai discutir nas próximas aulas, que é um papel crucial desenvolvido pelo hipotálamo, tá? Através de ações compensatórias por estímulos intra e extracorporal. Tá? Então eu preciso que o sistema nervoso central leia as informações do ambiente externo ao meu corpo, interno ao meu corpo, e faça os ajustes constantes para equilíbrio. Tá? A realização de ajustes neurovegetativos que vão dar suporte à execução de comportamentos motivados. Tá? Comportamento motivado aqui também um papel fisiológico associado ao hipotálamo, que é aquilo que eu falei. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, eu preciso me hidratar. Uma das coisas que resulta dessa consequência dessa fala contínua é reduzir a insalivação da boca e criar um desconforto. Esse desconforto me estimula a beber água, me motiva a beber água. Tá? E eles agem, em maneira geral, o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, de maneira antagônica. O que um faz, o outro faz a via reversa. Tá? Embora, em algumas condições raras, possa ocorrer sinergismo, ou seja, um reforça o efeito do outro. Tá bom? Então, só para a gente ter uma visão geral da coisa, vamos lá. No sistema nervoso simpático, né, você lembra, as eferências pré-ganglionares, aquelas que saem do sistema nervoso central, saem da região do meio da coluna. Projeções toracolombares, alcançam os neurônios, os gânglios, não é isso? Dos neurônios pós-ganglionários, e esses neurônios pós-ganglionários vão disparar respostas que podem ser formação de lágrima, uma saliva mais viscosa,
suor, piloereção, os pelos, lembra quando você fica assustado, fica igual pele de galinha, taquicardia, inotropia positiva, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a potência, broncodilatação, redução da atividade peristáltica, aumento da pressão dos esfíncteres gastrointestinais, relaxamento da bexiga e contração do esfíncter interno da bexiga, né? Então o que você tem? Lembra? É simpático, é estresse. Então o que eu tenho que fazer? Aumentar a oferta de mecanismos que facilitem a minha luta ou fuga. Então eu priorizo atividades de sobrevivência e minimizo atividades de digestão. Eu prendo as coisas dentro dos compartimentos do tubo digestivo, certo? Eu relaxo a bexiga, mas eu contraio o esfíncter interno para reter e tudo mais, e estou preparado. Ou eu luto ou eu fujo. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, lembra? Eles vão ter projeções do tronco encefálico, da porção mais superior, e também da porção lá de baixo, da porção sacral, certo? Então ele é crânio cervical sacral, Então, funções: constrição pupilar, constrição de pupila, secreção de lágrima, saliva mais fluida, vasodilatação e entumecimento de pênis e clitóris, que provoca a ereção, redução da frequência cardíaca, bradicardia e inotropia negativa, então redução da potência, redução da secreção e constrição brônquica, relaxamento respiratório, aumento da secreção e peristaltismo no trato gastrointestinal, aqueles plexo mioentérico e submucoso estão trabalhando, relaxamento dos esfíncteres digestivos e aumento da secreção de suco pancreático. Ou seja, na hora que o parasimpático está trabalhando, o negócio é você ficar quietinho, deitado, tá na rede, certo? Dá uma sonequinha, porque o fluxo de sangue, o fluxo energético tem que estar focado aqui, na digestão, em recuperação de nutrientes. Então, em geral, parasimpático, poupar energia, repulsar, digerir. Simpático, lutar ou fugir, queimar energia. Lembra quando a mãe fala, a avó fala: menino, acabou de comer, fique quieto, fique parado, vai ter um negócio, vai ter um troço, pare de pular, não entra na piscina, que isso, que aquilo. É um pouco da sabedoria popular de evitar com que você crie um conflito entre o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, essas são as funções gerais baseadas em questões que a gente discutiu nos slides anteriores. Então, além do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, existe uma subdivisão que está dentro da variação simpático e parasimpático, que é o entérico. Alguns autores eles estimulam essa terceira subdivisão, porque na porção entérica, principalmente na porção do tubo digestivo do estômago até o final do intestino grosso, a quantidade de nervos e projeções é tão grande que só a oferta de sinais sensoriais e motores ali é maior do que no resto do corpo inteiro. Então, alguns autores indicam que o sistema nervoso entérico ele é uma terceira forma da gente analisar o sistema autônomo. Bom, então, no tubo digestivo, você vai ter que as informações elas tendem a chegar através de estímulos ambientais, de fora, então através do odor, do paladar e consequentemente da mistura, do aroma do alimento, daquilo que você está comendo, seja para o bem ou para o mal, uma coisa apetitosa ou uma coisa estragada, assim como o enchimento do tubo digestivo ou o esvaziamento dele, um estímulo sensorial que chega, conforme teu tubo digestivo
Bom, através de quimiorreceptores, osmorreceptores, mecanorreceptores. Todas essas informações elas tendem a levar ao sistema nervoso central conduções aferentes, tá? Que vai induzir a ativação de respostas eferentes, autônomas, né, motoras, que podem aumentar ou diminuir a secreção de sucos, aumentar ou diminuir a atividade muscular, né, através dos plexos, que a gente já até viu, o mioentérico, que é aquele que está relacionado à atividade muscular lisa, do peristaltismo, e o submucoso, que é aquele que está relacionado à secreção dos diferentes sucos. Tá? Ou seja, vai atuar na parede ou na musculatura, né, para a secreção ou peristaltismo e vai provocar a resposta, aumenta ou diminui a atividade do tubo. Então, esses plexos, né, essas projeções, como a gente já viu, elas vão ser o plexo mioentérico, está relacionado à motilidade, porque atua em cima da musculatura lisa, e o submucoso, que é aquele que está relacionado às secreções glandulares, para facilitar o processo de digestão, além da presença dos hormônios regulatórios, como a gente já viu lá, a colecistocinina, né, a CCK, outros hormônios que a gente não viu, mas a gastrina que a gente viu, enterogastrina e por aí vai indo. Tá? Bom, perto do nosso fim daqui, na aula, é importante entender uma coisa. Tá? Segundo o princípio de Dale, é o mesmo Dale dos livros de farmacologia, um neurônio tem a capacidade de liberar apenas um tipo de neurotransmissor. Tá? O princípio de Dale foi descrito no início do século passado, século XX, certo? E se achava que isso era uma verdade plena e absoluta. Um neurônio, um neurotransmissor, certo? Mas as últimas décadas, principalmente as últimas 40 décadas, 40 não mais, 40 décadas, né? 40 anos, né? Os últimos 40 anos, 50 anos mostraram que isso não é uma verdade, certo? Alguns neurônios liberam mais do que um neurotransmissor, certo? Isso diferente, obviamente, e isso provoca um padrão de resposta mais potencializado, reduzido e por aí vai indo. Tá? Bom, então essa regra do princípio de Dale ela não é válida. Obviamente, a maioria dos neurônios só libera um tipo de neurotransmissor, que foi provavelmente onde ele chegou a essa dedução, que era de muitos na época. Mas não são todos os neurônios. Tá? Bom, quando a gente fala em supersensibilidade por desnervação, é aquela situação que ocorre quando você tem a perda de uma inervação, e vai fazer com que, por exemplo, o sujeito sofre um acidente, e aí aqueles nervos periféricos, eles se rompem e o sujeito perde a capacidade de sinalizar aquele... Imagina... simplificando, exemplificando melhor. O sujeito sofreu um acidente de carro, e aí o cinto de segurança salvou ele, né, mas causou um impacto muito grande no abdômen dele. Tá? E isso provocou lesão de um monte de nervos. Tá? Aí você fala, poxa vida, não pode falar palavrão, né? Poxa vida, coitado, o cara agora não tem parte da sinalização do plexo submucoso, mioentérico não está regulado direitinho, e agora? Tá. Para nossa sorte, a maior parte das sinalizações das inervações elas vão se reparar, vão se corrigir através de neuroplasticidade axônica. Tá? Isso é um tema que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Mas enquanto isso não acontece, as células alvo elas estão mais distantes dos sinalizadores. E agora? Então, as células alvos elas vão ter uma proliferação de receptores. Então eu vou ter uma quantidade maior de alvos para compensar os sinais fracos que vão chegar. Eu vou ter perda dos mecanismos de remoção dos mediadores. Então aqueles mecanismos que fazem tirar o neurotransmissor da fenda ou degradar ele e tudo mais. E eu vou ter um aumento, uma potencializada na resposta, que é a responsividade pós-juncional. Então eu tenho uma potencialização de resposta. E isso faz uma compensação bonita. Tá?
Então, aqui a gente tem um mecanismo para entender como que um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, desculpem, um neurônio da via simpática e um neurônio da via parasimpática, elas podem regular o efeito sobre o outro, uma vez que na maioria dos casos a regulação ela é antagônica, o efeito de um inibe o efeito do outro. Então o que a gente vê aqui, o neurônio simpático, ele tem uma resposta de liberação de noradrenalina na musculatura lisa, que, por exemplo, pode induzir uma constrição dos esfíncteres e tudo mais. E quando essa resposta precisa ser inibida, eu tenho ativação do sistema parasimpático, que vai fazer com que, por exemplo, aqui eu tenho uma sinapse inibitória que vai fazer com que esse neurônio seja hiperpolarizado. E aí não tem resposta simpática enquanto a resposta parasimpática estiver acontecendo. Então isso é uma forma com que você tem com que um sistema simpático e parasimpático regule o outro. E aí aquela regrinha que a gente aprende na educação básica, ela fica mantida, em que um tem o efeito contrário do outro. Embora a gente tenha visto que não é só assim. Então, já na inervação pós-sináptica, né? Então, a modulação ela vai ser um pouquinho variada. Então, por exemplo, moduladores químicos tendem a alterar os padrões funcionais dos canais de cálcio e de potássio nas vias metabotrópicas. Então, olha só. A resposta excitatória lenta da substância P pode diminuir a permeabilidade do potássio, enquanto que a resposta inibitória de alguns opiáceos, como a morfina, podem levar ao aumento da permeabilidade do potássio, certo? Então, aqui, dependendo do sinalizador químico, você vai ter um tipo de resposta ou outro tipo de resposta dentro de uma mesma célula-alvo, E um sistema de cotransmissão é aquela regulação em que um neurotransmissor, ele, na hora em que libera uma resposta, ele estimula uma resposta-alvo, mas ele gera um feedback negativo que impede com que a resposta dele continue acontecendo. Então isso é muito comum para que a resposta simpática ou parasimpática ela não seja ultrapotencializada. Então, o neurônio X aqui, ele libera o neurotransmissor e na célula-alvo, esse neurotransmissor gera uma resposta excitatória. Mas em receptores da própria célula X, provoca uma resposta inibitória. Então, eu tenho um mecanismo de feedback negativo que impede com que haja uma liberação eterna aqui de neurotransmissor. E como a gente viu naquela imagem anterior, um sistema ele inibe o outro através de sinapse axônica, de tal forma com que, se uma via ela é excitatória e a outra antagônica é inibitória, na hora em que uma está ativando, ela vai induzir a sua resposta, mas vai inibir a possibilidade da resposta do outro acontecer. Ou seja, quem está disparando tem potencialmente o controle do sistema. E em sistemas de cotransmissão, que são os casos mais raros, é aquela situação do sinergismo onde o princípio de Dale cai por terra. Uma mesma célula libera 2 neurotransmissores, por exemplo. Aqui eu tenho a liberação de 2 neurotransmissores, noradrenalina e o neuropeptídeo Y. A noradrenalina ela tem o efeito lá sobre os vasos sanguíneos, vamos supor uma vasoconstrição, e o neuropeptídeo Y ele potencializa esse efeito. Na presença desse neurotransmissor eu tenho uma resposta que dura mais tempo. Em outra situação eu tenho a liberação de noradrenalina e ATP sobre os vasos. Então um tem o efeito rápido, ou seja, ele tem um efeito que provoca logo, mas dura pouco, e o outro tem um efeito mais prolongado, porque a resposta ela é mais lenta, ela é mais duradoura. Em outra situação, você vai ter que eu vou liberar lá os 2 neurotransmissores, mas um vai atuar numa via e outro vai atuar em outra via. Por quê?
porque os alvos receptores não estão acumulados só num tecido órgão, estão em tecidos órgãos diferentes. Então eu tenho uma situação sinérgica em que um colabora com o outro, certo? Um apoia o outro, mas em alvos diferentes, tá bom? Então essas são as considerações gerais, tá? Sobre o funcionamento do mecanismo autônomo, tá? Apaguem da ideia que um neurotransmissor só é liberado por um tipo de célula, tá? Então você tem mecanismos diferentes, a via ela é um pouco mais complexa, a regra ela não é válida, mas ela é a mais comum, certo? A gente tem que ampliar o leque de interpretações. Tudo bem? Então fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Um abraço.